A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual fostes chamados a ser um povo santo da sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vires. Hoje, dia do Senhor. E hoje, meus irmãos, a igreja celebra o batismo do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, cabeça da igreja, da qual seu corpo. O evangelho está em Lucas 3, versículo 15 e versículo 16, depois versículo 21 e versículo 22, apenas 4 versos. Vamos ao relato neste dia do Senhor, da qual você vai ao Santo Culto da Missa, da qual eu também vou ao Santo Culto da Missa, né? Ter um encontro. É o encontro da esposa com o esposo que se dá na missa, na Eucaristia. Muito bem, vamos lá. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho segundo São Lucas, glória a vós, Senhor. Ora, como o povo tivesse na expectativa, como todos perguntassem em seus corações se talvez João fosse o Cristo, ele tomou a palavra dizendo a todos: eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia das suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus o foi. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea como uma pomba. E do céu veio uma voz que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti ponho minha afeição. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, neste domingo, a igreja celebra, como você já escutou, o batismo do Senhor. Não que Jesus fosse pagão, não que Jesus necessitasse de ser batizado. Jesus deixou-se se levar pela lei dos homens. Sabemos que o batismo de João não serviu para nada. O batismo de João era um batismo de anúncio, era um batismo de arrependimento. Diz a Sagrada Escritura que as pessoas vinham em todas as regiões, confessavam seus pecados com João. Aí está um versículo, não é, do sacramento da reconciliação, ou seja, da confissão. Então o povo confessava seus pecados, recebia aquela água em sinal de penitência. Não é? Então, logo nós vemos que João Batista diz: ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Eu e você somos batizados. No dia do sacramento do batismo, nós recebemos esse selo do Espírito Santo. E o que é o fogo, irmão Fábio? O fogo, ele representa, ele simboliza vida nova, anúncio, intrepidez, radicalidade. Além os profetas duraram até João. Lucas 16. De João para cá é o reino de Deus que é anunciado. E só os violentos entram nele. Então esse fogo, meus irmãos, esse fogo fez com que os santos fossem radicais contra o pecado. Tinha deles que, não estou dizendo aqui para você fazer, mas que se rasgavam em pedra quando vinham os desejos da carne. São Jerônimo era um. São Francisco que se atirava nas rosas. 12:4 de Hebreus. Ainda não resististe na vossa luta contra o pecado até o sangue? Essa é a radicalidade. Esses são os violentos. Tem que fazer violência a esse mundo. E uma forma de fazer guerra ao inferno é lutar pela santidade. Hebreus 12:14. Buscar a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, meus queridos amados irmãos e irmãs, esse batismo no Espírito Santo e no fogo dá ao cristão verdadeiro, o cristão católico, a essência de ter dentro dele a eternidade. João 3, versículo 4. Se não renascerdes da água e do Espírito, não poderá entrar
o reino de Deus. Gálatas 3:27. Todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. É esse batismo que João Batista está falando. É esse batismo que João Batista está anunciando. É o sacramento da Santa Igreja fundada por Cristo, sempre católica. Um dia, fazendo um estudo no protestantismo e fazendo um estudo com alguns pastores da seita presbiteriana, eles diziam: o batismo não significa nada, o batismo não vale de nada. Realizamos o batismo porque Jesus mandou, mas ele não significa nada. Veja, meus irmãos, que adianta andar com a Bíblia castrada debaixo do sovaco se não se entende o que está escrito? E o que é pior, não sabe interpretar. Porque estando fora da igreja são interpretações diabólicas, demoníacas, de Satanás. Aliás, eu vou trazer um vídeo mostrando o diabo pregando a palavra para Jesus e Jesus pregando a tradição para ele. Aguarde, esse vídeo vai dar o que falar. Porque o diabo era só a escritura e Cristo apresentou o contexto histórico tradicionalista. Veja só. Logo nós vemos os versos 21 e 22 que a Sagrada Escritura diz: quando todo o povo ia sendo batizado, Jesus também o foi. E diz que ele estava em quê? Estava em oração. Quem não renascer da água e do Espírito, renascer. Irmão Fábio, a pessoa ser batizada, mas viver no mundo do pecado, ela vai ser salva? Não. O batismo nos revestiu de Cristo, para que sejamos massa nova. São Paulo disse o quê? Sejais massa nova. Se você não é massa nova, é massa velha, no fermento velho do pecado, meu querido esse irmão, aí não tem outra. Não sabeis que o amor ao mundo é inimizade para com Deus, ai de vós adúlteros. Então logo repare, meus irmãos, que nós precisamos assumir esta vida nova. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo, que nos foi dado no batismo e confirmado no crisma, age dentro de nós. Mas nem pessoas têm, a maioria das pessoas tem intimidade com a terceira pessoa da Trindade, com o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo mover na doutrina, levar os sacramentos, levar as profundezas da doutrina, do encontro, da espiritualidade, do encontro radical com o seu Senhor. Repare que a Bíblia diz que aí vem a primeira razão teológica do batismo. Quando Jesus é batizado, o que é que acontece? O céu se abre. Meus irmãos, Jesus é Deus. Ele precisava ser batizado? Não. Por que deixou ser batizado? Veja que João recusava batizar Jesus. O que é que Jesus disse? Deixa que se cumpra para que vejam do que dele está escrito. Por isso, João cedeu e batizou Jesus. Não foi emergindo, foi por aspersão colocando água na cabeça de Jesus. O batismo por aspersão foi inventado no século XVI. Olhe na patrologia. Olhe na patrologia. Santos narram no século I. Santos narram no século II. Batismo por aspersão. São Paulo, a Bíblia diz, foi batizado por aspersão. Estava dentro de uma casa, não tinha piscina, não tinha açude, nem barragem e nem Jordão dentro daquela casa. Foi batizado por aspersão. Já estou nesse canal mostrando que o batismo por imersão é uma farsa diabólica de Satanás. Muito bem. Inventado pelas heresias, a partir do século XVI. Voltando ao assunto. Veja que acontece a primeira razão teológica. Jesus deixou isso acontecer com ele para que eu e você veja, e isso é doutrina da igreja, é ensinamento da igreja, o que acontece conosco quando a pessoa ela é pagã. Acontece o que diz o Salmo 50, verso 7. Minha mãe me gerou no pecado eu nasci. O que é isso, irmão Fábio? Pecado original. A culpa de Adão e Eva. Então a pessoa pagã, ela está nela o pecado de Adão e Eva, a culpa original. Quando ela é batizada, essa culpa original cai por terra. Ela nasce para o reino. É o que acontece com Cristo. O que aconteceu com Cristo acontece comigo e com você quando somos batizados. O céu se abre. E quando o céu se abre para nós, meus irmãos, o batizado não entra, o pagão não entra no reino. Meu amigo, como você entrou aqui sem as vestes? Aquele era o pagão. Naquela parábola. Peguem ele e joguem fora.
Porque no lugar de ranger de dentes. Sabe, meus irmãos? Porque essa veste que Gálatas 3:27 diz que nós estamos pelo batismo revestido de Cristo. Temos uma vestidura, temos uma veste branca, e essa veste branca quem nos dá é o sacramento do batismo. E aqui eu e você estamos vendo. Primeira razão teológica, o céu se abre. Para mim e para você, como fomos batizados. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. O céu se abriu. Segunda razão teológica do batismo, o quê? Quando o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre Cristo. Veja como é perfeito o ensinamento da Santa Mãe Igreja. A doutrina da Igreja, meus irmãos, ela é perfeita. Ela diz que nós recebemos o Espírito Santo no batismo. E Jesus foi quem disse isso. Jesus, seu Senhor, foi quem ensinou. Em João 3:5, em João 3:3, em João 3:4. Quem não renascer da água é o batismo. E do Espírito. Está dizendo o quê? Que quando somos batizados com essa água, nós recebemos o Espírito Santo. Aí está, quem eu não sou digno de desatar, com ele seu sandália, se batiza no Espírito Santo no fogo. Quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar. Quer dizer, Jesus está dizendo que quem não for batizado não entrará no reino dos céus. Acabei de citar, mesmo você sendo batizado, mas não buscando a santidade, não buscando o Senhor, vai para o inferno quando bater as botas. Porque o pecado leva para o inferno. O pecado condena a alma. Logo nós vemos que, primeira razão teológica no batismo, quando somos batizados, o céu se abre para nós. Estava fechado porque éramos pagãos. Batizados, se abriu. Recebemos o Espírito Santo, segunda razão teológica do batismo. Aí vem a terceira razão teológica do batismo. E do céu veio uma voz que dizia: este é o meu filho amado em quem põe a minha afeição. Pacata. Aqui está. Terceira razão teológica do batismo. Nós nos tornamos no batismo filhos e filhas de Deus, na qual agora está a sua afeição. Preste atenção, meus irmãos. Isso as heresias não compreendem porque são cegos. Cegos, batistas, dizem eles, serve de nada. Serve de nada. Não é isso que ensina as Escrituras, nem o contexto histórico, nem a doutrina da igreja. Nem o que ensinou os santos padres. Preste atenção. Aqui está a terceira razão teológica do batismo. Quando você é batizado, quando nós somos batizados, nos tornamos filhos de Deus. 3:6 de João. O que Jesus disse em 3:6 de João para Nicodemos? O que nasceu da carne é carne. O que nasceu da carne é apenas filho de pai e mãe, pagão. O que nasceu do Espírito, aí está, o batizado. O que nasceu do Espírito, ele é Espírito. O que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. O que nasceu da carne é carne, pagão. O que nasceu do Espírito é Espírito, batizado. Quem não renasce da água e do Espírito. Então logo nós vamos recapitular as 3 razões teológicas do batismo, nesse domingo, batismo do Senhor. Primeira razão teológica, o céu se abre. Segunda razão teológica, o Espírito Santo desce sobre Jesus de forma corpórea, recebemos o Espírito Santo. Terceira razão teológica do batismo, nos tornamos filhos de Deus, porque ele mesmo disse: este é o meu filho amado, em quem põe a minha afeição. Somos amados e nos tornamos filhos de Deus pelo batismo. Meus irmãos, minhas irmãs, esse evangelho de hoje nos chama a refletir. Você batizado, o que você está fazendo com a sua vida? Reflita nisso. Você é uma pessoa que divulga o reino de Deus, que vive o reino de Deus? O que você está fazendo da sua vida? Está perdendo tempo? Ou você está preocupado com as coisas deste mundo? Saiba que as coisas deste mundo vão ser dissolvidas pelo fogo um dia. Daqui nada vai. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. 6:33 de João. E as demais coisas serão acrescentadas. No dia que vocês pararem de buscar os acréscimos e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, vocês vão ver como os acréscimos são fáceis na vida de vocês. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Salve Roma, salve Maria Imaculada. Sempre feliz.